O vazio que tinha dentro de mim doía até meus ossos. Tanta dor que eu sentia. Devido às frustrações que eu carreguei dentro de mim com relacionamentos, eu me envolvi como garota de programa. Não pensei em duas vezes, porque ali eu já estava revoltada, já tinha uma revolta dentro de mim. Eu simplesmente entrei de cabeça para o mundo da prostituição. Essa foto aqui, inclusive, essa daqui, eu já trabalhava como garota de programa. Eu descia para um bar e ali com algumas amizades eu bancava toda a nossa bebida, a nossa droga. Então eu trabalhava para o vício, eu me prostituía para o vício. Aqui já tinha 2 tentativas de suicídio. Quando eu acordei e vi que não tinha funcionado, eu me bati muito, muito. Eu me batia, eu dava murro no meu rosto, eu dava murro no meu corpo, eu puxava meu cabelo e dizia para mim mesma, eu não presto nem para morrer, nem o diabo me quer. Eu chorava dentro do banheiro, eu chorava no ato sexual, eu chorava. Porque aquilo ali me consumia por dentro. Eu não sabia mais o que eu fazia. Foi quando eu fiz um programa e eu voltei, eu creio que eram umas 5 horas da manhã, umas 6 da manhã, e fui tomar um banho. E naquele momento, eu esfreguei o meu corpo com a bucha, com o sabão, porque eu me senti tão suja, tão suja. É como você deitar numa lama aquela lama não sai. Não é simplesmente toma um banho e sai, não é isso. É pior. Então aquilo ali, tudo que eu queria é que alguém fosse ali e me matasse. Então chegou uma situação que eu me envolvi com o meu ex-marido, que era o dono da casa da prostituição, e eu achei que seria um momento ali que eu teria paz, que eu não iria mais sofrer com o problema que eu vivia. Só que, para mim, particularmente, foi pior. Foi pior, 1000 vezes pior. Porque naquele relacionamento, se eu era frustrada antes, eu me tornei mais frustrada. Porque eu não conseguia ser amada, eu não conseguia ser enxergada. E foi no momento que, com os meus 26, 25 anos, eu fui para o mundo do fisiculturista. E eu queria que o mundo do fisiculturista me suprisse. E foi dessa forma que isso aqui era só o comecinho de como eu estava me tornando aqui, para ver que eu tinha a cabeça raspada do lado. O meu corpo ficou muito mais musculoso do que isso aqui. Eu chegava na casa da minha mãe falava, minha filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Eu não estou te conhecendo. Só que eu não queria saber. Eu queria que suprisse o vazio. E para piorar, eu comecei a fazer o uso dos anabolizantes, comecei a fazer o uso dos esteroides. Inclusive tem uma pessoa que quer falar a respeito disso para você. Meu nome é Danilo Amorim, sou treinador. A Eli Paiva, ela me convidou para ser o treinador dela. E aí nesse meio termo eu fiquei muito preocupado, porque ela começou a tomar muito anabolizante, ela ficou muito forte, ela foi desproporcional. E ela também teve uma recaída nesse longo dessa nossa caminhada aí, que eu fiquei sabendo que ela estava aprofundada também na cocaína. Realmente, quando eu conheci o Danilo, eu olhava no espelho e aquilo ali não era eu. Porque aquilo ali também não me preenchia. O anabolizante não me preenchia, o corpo bonito não me preenchia, pelo contrário. Era o tempo todo na minha mente, joga na frente do caminhão, se joga na frente do ônibus, se joga, vai, agora você vai morrer e você vai ter paz. Porque eu não tinha paz. A minha mente girava igual uma montanha russa. Até que um dia eu estava com um cigarro, com a cerveja, e eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, se o Senhor de fato me ama, me dá só uma oportunidade, muda a minha vida, muda a minha história. Eu fiquei mais de 10 anos sem falar com Deus. Eu não queria falar com Deus, porque eu também colocava a culpa em Deus. Só que eu vejo que naquele momento daquela oração, ele olhou para mim. Eu vi que o Danilo sumiu,
me treinou, foi meu treinador, de repente ele desapareceu. E logo depois de algum tempo, de alguns meses, o Danilo reapareceu. E quando ele reapareceu, ele apareceu diferente. E ele falou para mim que ele estava fazendo o tratamento do vício tem cura. E eu tive o interesse de conhecer. E eu já havia vencido os vícios pela droga, pela bebida. Eu havia vencido o vício pelo anabolizante, pela vaidade do corpo. Mas eu não tinha vencido a dúvida. Essa dúvida era porque eu não conseguia separar a fé do sentimento. Então, por exemplo, quando o pastor naquele momento me libertava, ok, eu estava liberta. Mas quando tinha uma reunião de sexta-feira, e se eu sentisse qualquer coisa, eu já achava que tinha um demônio dentro de mim. Então, naquele momento, eu duvidava pelo sentimento. E naquele momento, o diabo aproveitava e entrava, e eu manifestava novamente. Foram 3 anos dessa forma. E eu me batizei inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu me batizei. Foram em torno mais ou menos de uns 5 batismos, porque eu pensava que ia resolver o problema da dúvida, eu pensava que ia resolver o problema do Espírito Santo, eu pensava que eu ia conseguir vencer aquilo ali, aquele sentimento que eu não conseguia dominar. Por quê? Por que a dúvida predominou tanto na minha vida? Eu sou filha de pastor. E como eu cresci em outra denominação, tudo que eu aprendi foi com sentimento. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo. Então eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou sentindo Ele. Mas o Espírito Santo não se sente. O Espírito Santo, ele é a certeza. Então isso atrapalhou a minha libertação. Porque ele ali me libertava e ali de novo eu estava duvidando. Ele vinha ali, me libertava e de novo eu estava batizando. Ele vinha ali, me libertava de novo, queria para o atendimento. Então, quantas vezes teve pastores que me ajudou e que teve pastor que não conseguia nem me ajudar mais. Porque o que ele ia falar para mim? Porque era hora de 1 hora, 2 horas de atendimento e não resolvia nada. E estava ali de novo manifestando, e manifestava feio, feio. Não tinha vício, não tinha prostituição, não tinha anabolizante, não tinha vaidade com o corpo, não tinha nada. Porém, havia a dúvida. A dúvida. Quando é que isso mudou? Isso mudou quando houve uma decisão dentro de mim. Eu fiz uma fogueira santa, eu vi ali como uma oportunidade de eu receber o Espírito Santo. E eu fui com tudo. E antes de subir para o altar, eu falei para Deus, meu Deus, eu não vou duvidar. Eu vou subir nesse altar e eu vou receber o Espírito Santo. Eu lembro que eu fui a primeira a chegar no altar. Eu também tive uma conversa muito séria com Deus. Muito séria. Eu falei para ele da seguinte forma, eu falei assim para ele, ou o Senhor me liberta, ou o Senhor me devolve para o mundo. Porque não tem sentido eu viver com o Senhor e não ter o seu Espírito. Eu não sou só mais uma para ficar sentada no banco da igreja. E naquele momento foi a última vez que o diabo tomou a minha mente. E no domingo, pela imposição de mãos, eu recebi o Espírito Santo. Eu não senti nada, nada. Porque tudo que eu pedia para Deus também era isso. Que eu não queria sentir nada. Para que não houvesse aquele conflito do sentimento. E naquele momento, quando teve a imposição de mão que eu recebi o Espírito Santo, veio a certeza. Simples. Mas não era a certeza que eu forçava em mim. Porque durante os anos que eu entrei dentro da igreja, que eu pensava ter o Espírito Santo, era a certeza que eu queria me dar. Era a certeza que eu forçava a ter. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, veio a certeza. Mas a certeza que não era eu que carregava. A certeza que apenas o Senhor Jesus pode dar. Eu passei 3 anos dentro da igreja, indo em todas as reuniões com a vida amarrada. Mas a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo deslanchou. Tudo aquilo que estava amarrado foi desamarrado. A minha mente, houve paz dentro da minha mente. Eu que tinha problema em me relacionar com outras pessoas. Aquele rapaz que me convidou para me poder estar numa reunião no domingo, 3 horas da tarde, qual reunião que acontece no domingo, 3 horas da tarde? Hoje é meu esposo.
Bom, hoje é a Eliane Paiva, é a Eliane Amorim. Nós somos casados já há 6 anos. Nós temos um relacionamento agora com Deus. Nós conhecemos a fé. E a Eli Paiva hoje é uma mulher maravilhosa. Hoje ela é mãe, uma mãe dedicada. Antes ela não era. Ela já tinha uma filha também. Mas hoje a filha, graças a Deus, está no altar com a gente. A gente serve esse Deus. Eliane Paiva, você é uma mulher muito especial. Hoje você é um exemplo. E eu, como seu marido, eu te amo muito. Também te amo, meu amor. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque foi Deus. Até o que é para dar errado, com Deus dá certo. E sabe o que aconteceu com o meu passado? O que aconteceu com aquela Eliane? Olha, ela não existe mais. Ela morreu para esse mundo. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu morri para esse mundo e eu nasci para Deus.